Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Já Historiano, comigo, professor Marcelo Moura. Exatamente. Então, gente, nós convidamos o professor Kleber Neres, de Matemática, para resolver e comentar questões do Enem, de matemática, exatamente. Então, nós temos também essa proposta, o canal Já Historiano, de também trabalhar outras disciplinas pensando no nosso público e para quem quiser, certo? Então, o professor Kleber Neres vai resolver e comentar questões do Enem. Então, foco, prestem bem atenção, que eu garanto que o resultado será a consequência. Então, Bem-vindos aí a essa aula de matemática de revisão do Enem, que é o professor Kleber. Peguei algumas questões do exame de 2019, acredito que da prova amarela. Parceria aí com o professor Marcelo, escolhi algumas aleatoriamente, não sei mais ou menos o nível da turma para dar algumas explicações, mas espero que vocês entendam. Mas de antemão, alguma questão que vocês não entendam, vocês podem comentar com o professor Marcelo, que eu posso gravar uma outra forma de explicação, ou alguma questão de 2019 ou do exame anterior, alguma questão que de repente vocês queiram um comentário, aí vocês falem com ele que eu farei a gravação de tais questões, tá certo? Espero que seja proveitoso aí para vocês. Questão 137, um assuntozinho bem bacana, né, que é combinatória. Diz assim: uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanhos, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde, 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se de uma locomotiva de 12 vagões, ordenados crescentemente, segundo suas numerações conforme a ilustração na figura. De acordo com as possíveis variações das colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados é expressa por meio de combinações. É dada por... se você observar, turma, aqui para a primeira opção dos 12 vagões, 12 vagões, 4 são pintados de vermelho. Então você tem uma combinação de 12, 4 a 4. Mas, só turma, que quando você fez isso, combinou esses 12, você pegou 4 a 4, sobraram 8, tá certo? Sobraram 8. Se sobraram 8, aí você vai combinar esses 8 da segunda forma, que ele diz aqui, 3 na cor azul. 3 na cor azul. Então esses 8 vai ser combinado 3 a 3. Ok? Depois, turma, o que acontece? Se eu já tirei desses 3 desses 8, sobraram 5 para ser pintado aqui, 3 na cor verde. Então, 3 a 3. E se você já usou dos 5, usou 3, sobrou só 2. Esses 2 eles são pintados e 2 na cor amarela. Aqui, 2 na cor amarela, os dois últimos. 2 a 2. Nessas combinações aqui, o que nos resta é, como vocês podem observar, o item E, certo? Tem que ter uma noção de combinação aí para poder
entender, certo? 139, ele diz o seguinte, ó. Um grupo de países criou uma instituição responsável por organização do Programa Internacional de Nivelamento dos Estudos, na sigla aí esse PINE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa com a logomarca oficial do programa, em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais conforme ilustrado na figura. Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o escapamento entre as letras adjacentes é o mesmo. Todas têm igual espessura e ficam dispostas em posições ortogonal ao solo, como ilustra a seguir. Ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente suas sombras no solo. A sombra projetada no solo se você observar aqui, ó, em relação ao P, ele tem esse pontinho aqui, mas a sombra dele também pega essa parte aqui todinha do P, ó, porque o sol tá no meio-dia, vai pegar toda essa parte aqui. O I é só um pontinho mesmo. O N vai pegar, ó, toda essa parte aqui, ó. E o E também vai pegar toda essa parte aqui. Então, se você observar o que está mais próximo disso, vai ser... É só questão de observação. Você vai eliminando e você vai perceber que o que está mais próximo disso também, aqui no caso, é o item E. Certo? O item E. Não tem muito o que explicar não, é observar e fazer essa questão. Tem questão que é desse tipo. Sempre tem uma historinha, mas às vezes você acha difícil, às vezes nem é. Essa aqui é mais interessante. Diz assim, ó. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituiu o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Ela sabe que o custo com o transporte será de 1/5 do valor atual do objeto. E como ela tem muito interesse em revê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que deverá ser ofertado é igual a... Então você observa o seguinte. Primeiro, com despesa, ele fala aqui que é 1/5. Então temos que ver aqui a parte de despesa. 1/5. Em termos de percentual, turma. Tem várias formas de fazer isso aqui. Importante é ter o denominador 100. Para ter o denominador 100, você multiplica isso aqui por 25, aliás, por 20 e multiplica por 20. Isso é só uma das formas, tem outra. 5 vezes 100, 5 vezes 20 é 100, 1 vezes 20 é 20. Isso aqui representa 20%. Então, com despesa é 20%. E ela vai dar isso do preço do objeto. Ela vai dar o maior percentual possível que não ultrapasse o valor total do objeto. O valor total do objeto é 100%. Ela já deu 20%, ela tem que pagar 20% para o transporte. Então, para não ultrapassar esse 100%, ela tem que ofertar uma recompensa no máximo de 80%. Porque 20% mais 80% chega no 100%. Então, se vocês observarem, acabei escolhendo umas questões aqui que a maioria está dando, mas é por acaso. Também é o item E. Nesse comentário aqui a gente vai comentar 6 questões. A próxima aqui é a 143. Diz assim, ó.
Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$ 1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejam visitar e também sobre estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que lhes apresentasse o menor custo diário em real. O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Então temos aí o quadro. Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? Tem que ter o menor custo-benefício, turma. Aqui, ó, no caso aqui por exemplo, a França é o euro. Cada euro custa R$ 3,14 e o custo diário é de 315 euros. Você vai ter que fazer essa multiplicação aqui e vai ver o resultado. Mesma coisa aqui. Faz a multiplicação e vê o resultado. Em resumo, turma, eu já fiz esses cálculos e quando você fizer essa multiplicação aqui em relação à Austrália, o 400 vezes o 2,14, fazer essa continha aqui rapidinho, do mesmo jeito que você faz as outras. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 4, 16. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 4 é 4. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 4, 8. 0, 0, 6, 5, 8. Duas casas após a vírgula, 856. Você vai ver que o menor custo-benefício seria R$ 856. Item A, Austrália. Para isso você vai ter que fazer as outras multiplicações e fazer essa comparação. Tá certo? Passando aqui para a próxima. É uma questão custosa porque tem que ter as comparações. Algumas você consegue eliminar, mas tem que fazer pelo menos umas 3 multiplicações. A próxima aqui. Cento e 44, certo? Diz assim, ó: a gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica e tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro do vírus influenza ele não muda a notação, continua em mm, certo? Ele pede sim notação científica. Então você faz o seguinte, ó, só lembrando como é que você faz aqui essa notação científica. Você pega aqui 0,00011, isso aqui dá igual. Ó, pelas próprias alternativas você já sabe que é 1,1. Aí vezes 10 elevado a. Para chegar a vírgula no 1, você teve que andar quantas casas? Ó? 1, 2, 3, 4. Para a esquerda, então, a menos 4. Só lembrar de fazer isso. Então, você percebe que a alternativa D. Bem simples também. Finalizando, turma, uma questãozinha aqui que parece difícil, mas você vai lendo, vai tendo paciência e você consegue fazer. Um professor aplica durante 5 dias úteis de uma semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam a quantidade de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente, enquanto as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana de segunda a sexta-feira, respectivamente, em que os testes foram aplicados.
O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado na. Então, se você observar aqui, quando ele diz aqui, ó, temos que organizar. Ele diz que as colunas, só um minutinho aqui, ele diz que as colunas de 1 a 5 representam os dias da semana, de segunda a sexta. Então, as colunas, ó, representa segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Certo? Aí ele diz lá no início que as linhas representam a quantidade de questões acertadas, certo? As linhas representam a quantidade de questões acertadas. Então, no caso aqui, eu tenho essas linhas aqui, ó. As linhas são essas. Todas essas linhas aqui. Isso significa dizer que na segunda-feira, se eu estou representando aqui as colunas, foram essas quantidades aqui de acertos. Aí você pega da seguinte forma, você vai somar aqui. Como você percebe, ele diz que os elementos das linhas de 1 a 5 representam a quantidade de questões acertadas, tá certo? Então, no caso aqui, ó, ele pode pegar o seguinte, na segunda-feira, porque eu tenho que pegar tudo isso aqui, essa coluna aqui é de segunda-feira. Essa coluna aqui, ela representa, só um minutinho, a caneta aqui está falhando um pouquinho, ela representa a terça-feira. Essa coluna aqui, ela representa a quarta-feira. Essa representa a quinta e essa representa a sexta. Então, tudo que está nessa coluna. Então, eu vou pegar aqui, ó, o 3 mais 3 dá 6, mais 2 dá 8, mais 3 dá 11. Então, eu tenho aqui 11 acertos na segunda. Tudo que está nessa coluna, porque a coluna representa o dia da semana. Aí aqui, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Aqui 0 mais 4, 4, mais 2, 6, mais 4, 10. 1 mais 1, 2, mais 3, 5, mais 1, 6, mais 4, 10. 2 mais 2 é 4, mais 2, 6, mais 4, 10. O que ocasiona esse 11 exatamente na segunda-feira. Tá certo? Em contrapartida, se você fosse somar, eu acredito que na linha 1 e coluna 1 dessa matriz, sempre vai a segunda-feira, ou você usando como linha ou você usando como coluna, eu acredito que sempre vai dar um valor maior. Mas era só uma questão mesmo de organização. Obrigado a todos. Espero que tenham contribuído aí para